Saúde. Oferecimento Senantron, a referência em tratamento oncológico próximo de você. 3241-3832. Roberta Zampetti, bom dia. Bom dia, Antonelli. Bom dia, Thaís, Luiz. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, o Luiz foi tomar uma aguinha ali, já volta. Também filho de Deus, né, Roberto? Claro. Gente, vamos falar hoje, segunda-feira, começando, vamos falar sobre constrangimento. O que te deixa constrangido, Antonelli e Thaís? Ai, quando eu entro num lugar assim, todo mundo fica olhando pra você, parece que você tá sujo, ou tá com o cabelo todo desganhado e tal. Você não sabe o que é, aí você entra num lugar, parece que as pessoas param e ficam olhando pra você. Normalmente eu tô, mas todo mundo fica olhando, sabe? Essa coisa de ser centro da atenção também, eu morro de vergonha de entrar no lugar, as pessoas ficarem olhando pra mim, eu fico toda vermelha. Então não adianta, porque todo mundo vê que eu tô constrangida. Mas por que eu resolvi falar desse assunto? É porque, sabe, eu tava num restaurante, aí uma senhora, ao entrar, ela tropeçou, gente, caiu. Aí eu comecei a reparar na senhora e nas pessoas. Ela não machucou, não teve nada, graças a Deus. Mas eu vi que muita gente riu, né? Eu vi no rosto dela que ela ficou super constrangida, né? E eu comecei a pensar, gente, cair, qualquer um pode cair, né? Ela não machucou, não teve problema, mas ela ficou morrendo de vergonha dos outros. Isso já aconteceu comigo, eu já caí. Aí você tropeça, cai, você fica sem saber para onde olhar. E pior de tudo, você tenta despistar. Como é que você vai tentar despistar se você caiu e esborrachou no chão? Não tem jeito, né? E aí eu fiquei pensando em outras situações, sabe? Que a gente fica morrendo de vergonha, que muita gente fica morrendo de vergonha, qualquer errinho que a gente tem, essa questão de ser centro das atenções, uma situação difícil, quando alguém te cobra de algo que você já tinha esquecido, devendo dinheiro, por exemplo, né, Antonelli? Tem gente que esquece, né? Eu não esqueço, não. E ela vem perguntar pra mim, cara. Não. Ó, é claro que tem gente que fica incomodada numa situação, em alguma dessas situações, outras não. Tem gente que fica devendo, fica com raiva, você vai cobrar, mas aí é cara de pau, né? E é evidente também que eu estou falando, gente, de pequenos constrangimentos, de pequenas vergonhas. Eu não estou falando de grandes transgressões, como aí no caso eu estava aí falando mais cedo, jogador de futebol, num carro importado, dirigindo embriagado, quer dizer, aí eu fiquei pensando, a hora que eu estava escutando, por que esse cara não fica constrangido? Né? Porque o constrangimento, se for pensar ao longo da história, esse sentimento que a gente tem, por que ele se desenvolveu, né? Justamente para diminuir as violações das regras sociais de quem vive em grupo, e nós vivemos em grupo, né? E quem vive em grupo tem que ter autocontrole. A gente não pode fazer tudo que passa pela cabeça, né? Quer dizer, quem nunca teve vontade de dizer poucas e boas ao chefe, a um amigo, a um parente, sei lá, mas pensou antes e evitou porque chegou à conclusão de que não era uma coisa boa, não compensava. Não é isso? Agora, por outro lado também, eu fiquei pensando que é muito desnecessário, né? Na minha opinião, evidentemente, é quando esse sentimento de medo, de ameaça, de vergonha que a gente sente acontece por causa do medo que a gente tem do que o outro vai achar. Tanto que o Lacan, né, o psicanalista, ele falava que eu me vejo no outro. Ô, gente, até quando, né? A gente vai se ver no outro, né? Eu vivo dando uma nota, antes eu morria de preocupação. Hoje, o que eu faço? Eu rio de mim mesma, tento melhorar, é óbvio, mas nada pesado, uma coisa mais leve, porque ninguém está livre de situação embaraçosa. Então, acho que a questão é encarar com tranquilidade, né, gente? Melhor coisa que rir de si mesmo. fazer. Rir de si mesmo também é bom. Quem é que não erra nessa vida? Agora, a sociedade é dura, né? Eu estava lembrando aqui, até fui lá no Google pesquisar, porque eu estava lembrando, mas não sabia a data, mas eu vi pelo Google, que foi em 2007, um caso que ficou famoso demais, não sei se vocês lembram, que é o caso das meias furadas, quando o presidente do Banco Mundial tirou os sapatos durante uma visita oficial que ele fez numa mesquita lá na Turquia, e aí ele mostrou para o mundo inteiro, porque é óbvio que a mídia mostrou para tudo quanto é lado, né, 2 enormes furos nas meias, quer dizer, o dedão dele para fora, nas 2 meias, os 2 pés. Aí, pouco depois, ele foi demitido e, na época, muita gente achou que esse constrangimento contribuiu para a demissão dele. Nossa. Olha só, né? E aí, podia ter comprado um par de meias para ele, então, o chefe dele, não? Gente, isso será que isso é tão grave assim? Não é? Aí ontem eu compartilhei à noite, assim, à meia-noite, uma foto no Facebook, essas fotos que dizem alguma coisa, né? E aí eu vi que
centenas de pessoas compartilharam. Eu falei, meu Deus, esse povo não dorme, né? Que dizia mais ou menos assim, também não lembro que eu não entrei lá de novo, mas eu vi que tinha assim 150 compartilhamentos meia hora depois eu não vi mais, mas dizendo o seguinte, que a falta de coragem, o medo de errar, nos tira a possibilidade de viver momentos incríveis. Então, gente, vamos parar com essa bobagem, né, de ficar constrangido por coisa boba, isso acontece, vamos levar a vida mais leve, vamos rir, né, eu aprendi isso, eu vivo rindo de mim mesmo, vamos rir porque a gente erra e cuidado com as grandes transgressões que aí a gente não pode fazer mais. Muito bem, Roberta, eu cheguei a tempo de te dar um abraço. Ah, pois é, você foi tomar água. Ô, gente, olha, uma boa semana para todo mundo, bem gostosa, muito abençoada, tá bom? Boa semana, um abraço para você. Obrigada, tchau, tchau. Agora 10h57. Vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos. O Centro Avançado de Tratamento Oncológico Senantron é uma moderna clínica de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Coordenado pelo professor e pesquisador Dr. André Murat, o Senantron investe continuamente em estudos e pesquisas, em equipamentos e na qualificação do seu corpo clínico. Senantron, a referência em tratamento oncológico próximo de você. Rua Piauí, 150. 3241-3832.